Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 8 de Ciências, página 33 e 37. Hoje nós vamos falar da obesidade, tá? Que é o acúmulo de gordura no corpo, e sobre os transtornos alimentares que existem. Bom, na aula passada nós falamos sobre as embalagens dos alimentos industrializados que apresentavam informações do produto no rótulo, onde estavam relacionados aos nutrientes e as suas quantidades em massa e em valor energético. Hoje nós vamos falar de transtornos alimentares e também da obesidade, que é o acúmulo de gordura no corpo, que leva ao aumento de peso e também da medida da cintura do indivíduo. Nem sempre as pessoas obesas comem em excesso, mas elas podem estar se alimentando de maneira errada, ou seja, consumindo alimentos pobres em nutrientes que afetam o equilíbrio do funcionamento do organismo. As pessoas obesas estão mais propensas a desenvolverem problemas de saúde, como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer. A obesidade em crianças e em adolescentes pode causar os mesmos problemas observados em adultos, porém as consequências podem ser mais graves, porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Então, a sobrecarga de peso pode interferir na formação dos ossos e das articulações, enquanto o excesso de gordura no corpo pode alterar a produção de hormônios essenciais para o crescimento. Então, para tratar a obesidade, é preciso procurar profissionais especializados como médicos e nutricionistas, os quais irão orientar a maneira correta de reduzir a ingestão de energia proveniente dos alimentos e também indicar a prática de atividades físicas adequada. Caso queira saber mais sobre as causas da obesidade infantil relacionadas aos hábitos alimentares, vocês devem assistir este documentário, Muito Além do Peso, que mostra a realidade dos hábitos alimentares das populações e as causas da obesidade infantil, tá? Está disponível neste site aí. Já os transtornos alimentares são alterações no processo de alimentação de uma pessoa que afeta o seu apetite e, portanto, também afeta o consumo dos alimentos. Essas alterações podem provocar a falta ou o excesso de nutrientes ao ponto de prejudicar a saúde, o funcionamento psicológico e também a vida social da pessoa. Então, vários são os transtornos alimentares, mas estudaremos brevemente apenas 3 deles: anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A anorexia é um distúrbio relacionado à insatisfação com a aparência física. A pessoa com esse transtorno acredita que seu corpo sempre está com excesso de peso e, em busca de um corpo que ela idealiza como perfeito, priva-se da alimentação sem perceber que está doente. Já a bulimia é caracterizada por episódios frequentes de ingestão de grande quantidade de alimentos. Após esse consumo exagerado, a pessoa procura se livrar do que comeu, usando medicamentos laxantes e também, às vezes, provocando vômitos. E a compulsão alimentar leva a pessoa a episódios frequentes de ingestão exagerada de alimentos em curto espaço de tempo, até cerca de 2 horas, mesmo sem ter fome. E dependendo do tipo de transtorno alimentar, o organismo passa por alterações no seu funcionamento e órgãos, como os intestinos, rins, fígado, coração, sofrem as consequências, levando a doenças de longa duração, doenças crônicas ou até mesmo à morte.
As pessoas que têm estes desvios de comportamento, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, devem ser encaminhadas sempre que possível a uma equipe com vários profissionais da saúde, como um psicólogo, um profissional de nutrição, um médico especialista, psiquiatra, para que, se for necessário, faça uso de medicamentos para controlar a ansiedade, a depressão e também os demais problemas de saúde identificados. Lá no box do igual ou diferente, temos uma pergunta lá. Pessoas obesas sofrem de bulimia? Essa afirmação é verdadeira? O que vocês acham? Não necessariamente. Por quê? A obesidade ela pode ser causada por transtornos genéticos, enquanto que a bulimia ela pode ser condicionada a alguma questão psicológica, como o estresse, por exemplo. Atividades, agora é com vocês, tá? Eu vou ajudar na número 3. Vocês têm que observar a imagem. Nela vocês encontram um produto ultraprocessado, ou seja, produzido pela indústria, e ele também é muito consumido, principalmente pelas crianças. Nele contém substâncias que alteram as características de um alimento. Qual seria o nome das substâncias que alteram as características dos alimentos processados? Alguém sabe dizer? São, então, substâncias artificiais chamadas de aditivos alimentares. Como as salsichas possuem conservantes, elas não precisam ter na embalagem a data de validade. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? Vocês têm que pôr também a justificativa. Então, o que vocês acham? Essa informação ela é falsa, porque os aditivos adicionados alteram as características do produto, mas a data de validade ela é obrigatória nos rótulos dos alimentos. A atividade 4 é relacionada aos distúrbios alimentares que a tia Cris acabou de citar aqui atrás. E a atividade 5 está relacionada à página 32 e 33. É claro que eu também vou ajudar. Acompanhe lá com a tia Cris. João Pedro tem 14 anos. De acordo com a sua idade, ele deve ingerir cerca de 2.000 quilocalorias diariamente. Então, antes de ir para a escola, come no café da manhã 3 colheres de sopa, que equivale a 30 gramas, de cereais matinais, misturados com um copo de leite integral, que equivale a 200 ml. Então, aqui nós temos as informações nutricionais da porção de 200 ml de leite que João Pedro toma no café da manhã e também a informação nutricional da porção de 30 gramas de cereal matinal que ele consome na parte da manhã. Somando ao todo, o valor energético de 200 ml, que equivale a um copo de leite, equivale a 132 quilocalorias. Lembra, João Pedro tem que consumir 2.000 quilocalorias diariamente. Somando, então, o valor energético da porção de 30 gramas de cereal matinal que João consumiu, equivale a 114 quilocalorias. A atividade A pede para você calcular o valor calórico total ingerido por João Pedro no café da manhã, de acordo com as informações fornecidas nos rótulos dos alimentos. Quantas calorias ele ainda deverá ingerir para suprir suas necessidades diárias? Quero ver quem é bom de matemática. Então, você vai pegar 132 quilocalorias do leite, mais 114 quilocalorias do cereal matinal. Esse é o valor da qual ele ingeriu hoje no café da manhã, mas ainda falta calorias para que supra a necessidade energética de João, ou seja, a sua necessidade diária de energia. Ou seja, ele ingeriu 246 quilocalorias. Quantas ainda falta, pessoal? Então, é só retirar 246 quilocalorias de 2.000 calorias das quais ele precisa e ainda falta para suprir as suas necessidades 1.754
quilocalorias. Lembrando que ainda tem o almoço, café da tarde e a janta. Próxima atividade, letrinha B. Qual foi, então, a quantidade total do nutriente cálcio ingerido por João? É só olhar lá na tabela nutricional do leite integral. Quanto de cálcio tem lá? 246 miligramas, estão vendo? Esses 246 miligramas equivale a 25% da quantidade diária da qual ele precisa. Então, João ingeriu 246 miligramas de cálcio, mas a sua necessidade diária de cálcio é de 984 miligramas. É só fazer 246 vezes 4 de 100%, que dá um total de 984 miligramas. Será que deu para entender? Atividade C. Qual a quantidade de carboidratos, fibras e proteínas que ele consumiu nessa refeição? Então, você vai ter que indicar as porcentagens do valor diário referente a cada uma. Então, vamos ver os carboidratos. O carboidrato do copo de leite integral. Ele consumiu 10 gramas de 3%, mais 26 gramas do cereal matinal, que equivale a 1%. Então, 10 gramas mais 26 gramas equivale a 36 gramas de 3% mais 1%, que é igual a 4%. Então, ficou 36 gramas, que equivale a 4%. Agora, vamos com as fibras. Pessoal, vou colocar as respostas separadas, porque senão vai ficar tudo embaçado, tá? Fibra alimentar do copo de leite não tem, é 0 grama, nem tem quantidade de porcentagem também. Já no cereal matinal, a fibra alimentar é 0,6 gramas de 2%. Então, o consumo de fibra alimentar de João é de 0,6 gramas, que equivale a 2%. As proteínas ficou assim: 7 gramas do leite integral, que equivale a 9%, mais 1,2 grama do cereal matinal, que equivale a 7%, que deu um total de 8,2 gramas de proteínas, que equivalem a 16%. Então, a tia Cris somou 7 gramas de proteínas do leite, mais 1,2 gramas do cereal matinal, que equivale a 8,2 gramas. E também 9% de proteína do leite, mais 7% de proteína do cereal matinal, que equivale a 16%. Ufa, é atividade de matemática, né, pessoal? Tem que pensar bastante para poder resolver as questões. Na página 37, temos lá uma atividade no box do desafio. Então, vocês devem orientar o Gabriel a mudar os seus hábitos alimentares. Deve ingerir frutas, legumes e fibras e também carboidratos na quantidade certa, porque ele ingere muitos alimentos à base de gordura, que são muito calóricos e não faz atividade física que gasta energia. Eu acho que ele deve ir para a escola andando para evitar a obesidade, que também poderá lá na frente desencadear vários problemas cardiovasculares e diabetes na vida dele. O que vocês acham? Se vocês concordam comigo, coloca então um pouquinho de tudo que eu falei aí, tá bom? E por hoje é só. Qualquer dúvida estarei à disposição. Um beijo bem grande no coração de vocês.